O que é a fera cor de escarlate de Apocalipse capítulo 17? A resposta da Bíblia. A fera cor de escarlate do capítulo 17 de Apocalipse simboliza a organização mundial que tem o objetivo de unir e representar todas as nações. No passado, era a Liga das Nações. Hoje, ela é a ONU, Organização das Nações Unidas. Bom, nós sabemos, todas as testemunhas de Jeová sabem, qual é o conceito da Organização Torre de Vigia a respeito da ONU, da Organização das Nações Unidas. O próprio livro Clímax de Revelação, ele associa a ONU àquela besta, aquela fera cor de escarlate sobre a qual está montada a grande meretriz Babilônia Grande. Não é isso? Então, evidentemente que a ONU é demonizada pela Organização das Testemunhas de Jeová. É um instrumento do sistema de Satanás, clara e inequivocamente. Nenhuma testemunha de Jeová tem dúvida disso. E até os estudantes, depois de um certo tempo, passam a ter esse ensinamento e a consciência disso, do que é ensinado a respeito da ONU. Pois bem, seria possível nós imaginarmos, dentro desse contexto, que, sob qualquer pretexto que fosse, a organização, a Watchtower, tivesse qualquer ligação com a ONU? Parece que é realmente inimaginável. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Quando eu descobri isso, eu tomei um choque. Esse documento que eu tenho aqui, que vai ser disponibilizado para vocês, é um documento que se encontra no site oficial da ONU. Ele está em inglês. Se você for no site oficial da ONU, não é nada site aposta, nada disso. Esquece isso. Site oficial da ONU. Coisa séria. Se você ali acessar a seção do DPI, Departamento de Informações Públicas da ONU, tem uma buscazinha ali, você coloca DPI Watchtower. Aí embaixo vai aparecer, a página até do DPI, eu mostro para vocês, essa aqui, tá? E aí você clica em Watchtower e vai surgir esse documento aqui. Esse documento está todo em inglês, mas em linhas gerais ele fala que a organização Watchtower esteve associada, solicitou a sua associação ao DPI da ONU em 1991 e foi aceita em 1992. E essa organização, ao se associar ao DPI, ela aceitou ou concordou com os critérios de associação. E os critérios incluem suporte a respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas. E diz muita coisa a mais, dizem que os critérios para ser associados com o DPI incluem que as ONGs, porque foi como ONG que a Watchtower entrou como associada da ONU através do DPI, então que a ONG ali teria que anuir aos princípios da Carta das Nações Unidas, operar com base não lucrativa. Isso é fácil para qualquer organização religiosa, mesmo que tenha lucros, mas oficialmente é uma organização de fins não lucrativos, que demonstre interesse nas Nações Unidas, nos programas das Nações Unidas, e se prove habilitado para realizar ou falar para grandes audiências, especializadas audiências, como educadores, representantes de mídia, fazedores de política e a comunidade de negócios, E finaliza dizendo também que tem que conduzir efetivos programas de informação a respeito das atividades da ONU, através de revistas, boletins, panfletos, enfim. Então, está assinado aqui por Paul Hoeffel, chefe do NGO, da seção de não governamentais, organizações não governamentais, do Department of Public Information da ONU. Então, esse documento aqui é um documento oficial que mostra realmente, que dá ciência para o público
de que houve essa associação da Watchtower com a Organização das Nações Unidas, com a fera cor de escarlate, a coisa repugnante que causa desolação. Quais seriam realmente os interesses da Watchtower para essa associação? Não sabemos. Sabemos, porém, através dessa publicação das Nações Unidas, o Diretório das Organizações Não Governamentais associadas com o DPI, né? Esse aqui, no caso, foi de 1999, esse documento anual da ONU, mostra a adesão da Watchtower, né? Então a gente pode observar aqui, por exemplo, havia 2 representantes da Watchtower, Bible and Tract Society of New York, que assinaram, que representavam a Watchtower, e um deles era Barry W.L., ou seja, Lloyd Barry, um membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. E o segundo era Ciro Aulicino, né? Esse não era membro do corpo governante. Depois o Lloyd Barry ele faleceu e o Ciro Aulicino, inclusive, que é citado o nome dele aqui no documento que eu falei antes, né, do DPI, que assumiu toda a dianteira, né, dessa representação. E aqui fala muitas coisas, as siglas que identificam as áreas de interesse com as quais a Watchtower estava envolvida com a ONU, né? Educação, desarmamento, liberdade de religião e crença, status da mulher, paz e segurança internacional. Olha que interessante, né? Que a gente lê tanto aquele texto aplicado de 1 Tessalonicenses 5,3, né? Quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes há de sobrevir a instantânea destruição. Não é isso? No entanto, eles estavam interessados aqui em paz e segurança internacional. Por intermédio de quem? Da ONU. É um negócio assustador, né? E quando eu estive pesquisando justamente as revistas dessa época de associação com o DPI da ONU, eu me deparei realmente com coisas interessantes que na época passaram batidas e eu realmente não me percebi, porque eu jamais podia imaginar isso. Então, por exemplo, essa Despertai aqui, 8 de setembro de 91, várias páginas falando sobre a ONU, programas da ONU, consecuções da ONU, fotografias, Guido de Marco, presidente da Assembleia Geral da ONU, né? Evidentemente que não faz elogios rasgados à ONU, nem poderia, né? Porque aí as Testemunhas de Jeová falariam, opa, o que é isso? Mas também não faz nenhuma crítica, não fala aqui de fera cor de escarlate, não citam um texto bíblico sequer. Nessa outra revista também, a mesma temática, falando de ONU, de direitos humanos, foto do prédio da ONU, Carta Internacional dos Direitos Humanos, entrevista com a secretária aqui, com várias perguntas sobre desenvolvimento da cultura de direitos humanos global, citando artigos da Carta de Direitos Humanos, enfim, propaganda. Eles fizeram exatamente aquilo que se propuseram a fazer, conforme foi assinado no documento que nós consideramos aqui do DPI da ONU. Então, eles simplesmente fizeram, não tinham assinado o compromisso? Então, cumpriram o compromisso bonitinho. Nenhum texto bíblico, nenhuma palavra de condenação à ONU, né? Simplesmente informativo. Fizeram o papel informativo no seu veículo, né? A revista Despertai aqui no caso. Esses foram apenas 2 exemplos. Então, meus amigos, mais uma vez, vamos pesquisar, vamos a fundo nas coisas, antes de acreditarmos cegamente na idoneidade, não digo de uma organização, de quem quer que seja. Isso não é desconfiança. Isso é nós sabermos onde nós estamos pisando, porque nós estamos falando de uma coisa muito séria, que diz respeito à nossa vida, à nossa esperança. Nós estamos falando de fé. E em termos de fé, em quem a gente deposita a nossa confiança irrestrita, é algo de grande e que faz enorme diferença. Ligada à religião. Tanto a Liga das Nações como a ONU sempre receberam apoio de diversas religiões. A nota diz: por exemplo, em 1918,
representantes de várias religiões protestantes nos Estados Unidos se reuniram e declararam que a Liga das Nações seria a expressão política do Reino de Deus na Terra. Em 1965, representantes do budismo, catolicismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, protestantismo e de igrejas ortodoxas orientais se reuniram em São Francisco para dar apoio à ONU e orar por ela. Além disso, em 1979, o Papa João Paulo II disse que esperava que a ONU fosse o lugar supremo e permanente para se discutir a paz e a justiça. Fim da nota. 5. Desonra a Deus. A ONU foi formada para manter a paz e a segurança internacionais. Esse pode até ser um objetivo nobre, mas ao prometer isso, a ONU desonra a Deus. Por quê? Porque Deus diz que apenas o seu reino trará verdadeira paz e segurança.